Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações do Brasil, da nossa política, para você que está sempre ligado com a gente. Se você está chegando agora, espero que você goste, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção Todos, para você não perder mais nenhum vídeo e estar sempre junto com a gente. Se você gostar, deixa aquele joinha, que é muito bom, muito importante, para que a gente continue fazendo esse trabalho de apuração de tudo que está acontecendo para contar para você. Vamos às informações, porque esse fim de semana com feriado, bem no comecinho, prolongou o final de semana e deu a muita gente uma folga mais estendida. E neste mesmo período, nós temos o presidente do Brasil circulando pela Europa, começando por Portugal, onde ele já não foi assim tão bem recebido quanto ele esperava. Mas eu vou contar tudo para você. Primeiro eu vou falar para você do Celso Amorim, que é o chefe de assessoria especial do presidente Lula e deve viajar à Ucrânia para tentar amenizar as recentes falas do presidente, tentar mostrar um pouquinho de neutralidade brasileira perante o conflito do leste da Europa. Segundo afirmou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, a viagem tem como objetivo encontrar um grupo de ucranianos que escreveu uma carta em protesto às recentes declarações do presidente. Eu acho que todo mundo já sabe todo o conteúdo das declarações do Lula a respeito da guerra, né? Dizendo que inclusive deveriam envolver Estados Unidos e União Europeia na tentativa de paz, que ele disse que está difícil. Entre outras coisas que ele falou, ele culpabilizou a própria União Europeia, a Europa em si, os Estados Unidos, por incentivarem a guerra e não por tentarem a paz. Não pegou muito bem, principalmente porque ele disse que a Ucrânia devia devolver o território. Enfim, as falas dele foram complicadas e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, considerou-as equivocadas, enquanto o porta-voz de Assuntos Externos da União Europeia, Peter Stano, afirmou que a prolongação do conflito é culpa da Rússia. De qualquer forma, Celso Amorim tem essa viagem como missão para tentar amenizar os efeitos das falas de Lula, porque realmente não ficou nada bom. Para a gente ver mais um pouquinho do que ele tem feito, né? Nada que preste. Mas, gente, ele está na Europa, como eu falei assim no começo do vídeo, está em Portugal, e teve uma ocasião lá em que ele não entendeu a pergunta de uma repórter em português. Ele disse que não entendeu. Tudo bem que o português de Portugal é um tantinho quanto um pouco rapidinho e as pessoas às vezes não entendem muito bem, mas é português. Então, falando um pouquinho devagar, tendo uma conversa melhor, dá para entender. Mas ele fez de tudo para dizer que não entendeu, tá? Até porque a pergunta foi confrontando ele sobre o que ele disse sobre a guerra da Ucrânia. Era uma coletiva de imprensa, ele estava ao lado do homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa. Foi neste sábado, 22 de abril, em Lisboa. Uma jornalista questionou o brasileiro sobre a afirmação feita por ele há uma semana, onde dizia que os países da União Europeia, incluindo Portugal, contribuem para a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. A jornalista perguntou para ele: eu pergunto se mantém essas palavras. Desconcertado, Lula disse que não entendeu o questionamento. A repórter então refez a pergunta. O presidente brasileiro rebateu: eu sinceramente não consegui entender. Visivelmente constrangido com a situação, o presidente português interveio e comentou com Lula o teor da pergunta fora dos microfones. Cochichou para ele, né? Explicou para ele o que ela estava falando. Lula então tentou responder, abre aspas, deixa eu falar uma coisa sobre a guerra. Faz tempo que meu país tomou uma decisão de que nós condenamos a Rússia pela ocupação e por ferir a integridade territorial da Ucrânia. Entretanto, nós não somos favoráveis à guerra, nós queremos a paz. Fecha aspas. Foi o que falou Lula aí, se esquivando de responder à jornalista. Aliás, ele tem o hábito de falar: faz tempo que eu penso sempre. Vocês podem reparar nas falas do Lula que ele sempre começa uma fala desse jeito, demonstrando que ele tem uma preocupação de longa data com o assunto. Isso nada mais é do que uma maneira de manipular as informações que as pessoas manipuladoras conhecem. Você pode estudar isso aí e perceber que é muito comum. Inclusive, às vezes a gente tem o
péssimo hábito de esquecer as falas. A gente nem sempre lembra de tanta fala que acontece, de tanta coisa que eles falam, nem sempre a gente lembra o teor das falas. Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos a internet, que arquiva tudo e está lá tudo à nossa disposição para que a gente possa ver. Então, a gente tem comentado aqui nesse canal a respeito das controvérsias do dia 8 de janeiro, dos vídeos que inclusive agora estão alegando que não receberam os vídeos, enquanto que o próprio demitido ou que pediu demissão, Gonçalves Dias, disse que enviou os vídeos, mas aí eu achei uma gravação anterior, que eu não posso veicular aqui no canal, mas você pode pesquisar e encontrar a entrevista do Lula exclusiva à Globo News, onde ele diz que não tinha necessidade de fazer a CPMI porque já tínhamos todas as provas, ele disse. Já tinha todas as provas, já tinha todos os vídeos, as evidências de quem esteve fazendo todos os atos de vandalismo e já tinham muitas pessoas presas, 1.300, se eu não me engano, pessoas presas, que ele alegou naquele vídeo que não havia necessidade da CPMI. No entanto, agora, depois que o vídeo vazou, eles alegam que não receberam os vídeos e que não tinham acesso a todos os vídeos. E mais, que querem a CPMI, ou seja, manipulam a sua opinião, manipulam a sua percepção da realidade. Isso é típico de pessoas narcisistas, isso é típico de pessoas manipuladoras, pessoas que conduzem uma população, conduzem outras pessoas do jeito que elas querem. Eu não queria falar essas coisas, mas é necessário. É muito importante que a gente tenha consciência de tudo o que estão fazendo com a nossa cabeça, porque eles manipulam os nossos pensamentos. Mas hoje em dia, com a internet, a disponibilidade da gente continuar procurando os arquivos de conversas, as informações de quanto tempo atrás for necessário, você não perca tempo, procure, verifique os vídeos, verifique todas as comunicações, analise, inclusive analise se não são informações falsas, porque realmente informações falsas vão causar problemas. Mas analise, porque se você vê ele mesmo falando, ele não tem como dizer que é fake news. Concorda comigo? Eu precisava fazer esse adendo, esse comentário da minha parte para vocês. Continuando a visita de Lula em Portugal, eu precisava fazer esse adendo para você, para a gente poder continuar. O parlamento português vetou o discurso que Lula faria em cerimônia oficial. Vou contar para você. O discurso do Lula seria em homenagem à Revolução dos Cravos, que é comemorada em 25 de abril. A data marca o fim da ditadura militar no país. Lula seria o primeiro chefe de Estado estrangeiro a discursar na cerimônia. Em visita ao Brasil, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, chegou a anunciar que Lula faria o discurso. Entretanto, deputados do Partido Social Democrata, PSD, e da Iniciativa Liberal, IL, não aceitaram que Lula discursasse na cerimônia. Segundo a CNN Portugal, depois de uma conferência de líderes, os partidos chegaram a um consenso e concordaram que o chefe do Executivo brasileiro não fará discurso nas comemorações da Revolução dos Cravos. Ou seja, foi barrado. Enfim, vários políticos portugueses não concordam com as atitudes, com as falas, com muita coisa que o Lula tem feito, até mesmo não concordam que ele tenha sido eleito, sendo que estava preso. Eles até fizeram alguns protestos dizendo que lugar de ladrão é na cadeia. E veja bem, lá em Portugal. Mas você que está aí comigo, preste atenção. Se por um acaso acontecer um impeachment do Lula, ele não está livre disso. Então, há possibilidade, mesmo porque os fatos estão caminhando rapidamente para um desfecho complicado para ele. Mas, se houver um impeachment do Lula, quem assume é o Alckmin. Não esquece disso. Que, aliás, com certeza entrou na vice-presidência de olho no cargo principal, que nós não somos bobos nem nada. E nem ele. Muito menos ele. Agora eu quero fazer uma pergunta para você logo após essa informação que eu vou lhe dar. O vice-presidente foi perguntado a respeito da atitude do Gonçalves Dias. Veja bem, Alckmin avaliou a situação envolvendo o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o Gonçalves Dias, nos atos ocorridos em 8 de janeiro e que aparecem nos vídeos. E de acordo com Alckmin, o general fez o correto, que foi pedir demissão. Segundo Alckmin, o Gonçalves Dias explicou que naquele momento estava com dificuldade de comando. E o Alckmin acha que ele fez o correto em pedir demissão. Só que eu quero saber a opinião do Alckmin
a respeito das atitudes do Gonçalves Dias dentro do prédio no dia dos fatos e não sobre a atitude de pedir ou não demissão. Eu creio que os repórteres não foram tão incisivos para fazer essa pergunta. Eu queria saber do Alckmin a opinião dele a respeito de como procedeu o Gonçalves Dias lá dentro. E pedir demissão foi nada mais, nada menos do que praticamente ter sido obrigado a isso. Então não é que tenha sido correto ou não. Então fica aí a opinião do Alckmin, que poderá ser o nosso presidente, se for o caso do impeachment, e você já fica sabendo que ele é mais um que vai tirar o dele da reta se for perguntado alguma coisa. Então, fala comigo, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, a gente se fala em um próximo vídeo, eu espero trazer mais informações e espero que a gente possa ter informações boas, informações que a gente tenha esperança de que essas coisas mudem muito em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.